Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Com muita alegria, iniciamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, esse livro maravilhoso, Entre a Terra e o Céu. Quantas coisas boas nós já aprendemos, não é mesmo? Hoje, o capítulo 7º vai ser o primeiro que vamos abordar. É um capítulo interessante, porque nos conta uma história. A história daquele velhinho que estava no ambiente onde a Antonina havia feito o evangelho com os seus filhos. Lembra-se, naquela casinha humilde? O capítulo 7º tem o título Consciência em Desequilíbrio. E nós vamos começar a ver o seu conteúdo. Vamos lá? André Luiz, então, está tratando a questão do encontro com aquele senhor, obedecendo aquilo que Clarencio lhe havia dito. Então ele diz o seguinte: consoante as recomendações que havíamos recebido, aguardamos Dona Antonina no estreito recinto em que se processara o culto da família, a oração em família. Agora conseguíamos reparar melhor aquele ancião desencarnado com um pouco mais de atenção. Eles estavam esperando que a Dona Antonina saísse do corpo, né, no processo do sono. Conservando integrais remanescentes da vida física, abatido e trêmulo, aquele ancião parecia inquieto, dementado. Em vão nós tentamos uma aproximação dele, ele não nos via. Lembrei ao meu companheiro que nós poderíamos tornarmos-nos mais densos no nosso veículo perispiritual, pela concentração da nossa vontade. E então nos apressamos nessa providência. Em breves momentos, estávamos visíveis, fornecendo a impressão de recém-chegados e atraímos a atenção daquele velhinho. Ele então nos viu e veio rápido na nossa direção, exclamando: "Vocês são oficiais ou são praças? Estão pró ou contra?" Aquele velhinho, com aquele olhar esgazeado, arregalado, era efetivamente como um louco. Hilário e eu trocamos impressões de curiosidade e de espanto. E antes que nos pronunciássemos, o velhinho começou a chorar convulsivamente, acentuando: "Quem trouxe aqui a ideia de perdoar?" Ele tinha ouvido, lembram? Ele tinha ouvido o evangelho, como espírito que estava ali, num cantinho. E ele ainda continua perguntando: "Em que ponto eu me colocaria nessa questão? Devo perdoar ou ser perdoado? Não entendo a necessidade de discussão em torno de um assunto como esse entre fraca mulher e 3 crianças. Comentários dessa natureza devem ser reservados para pessoas aflitas como eu, que trazem um vulcão no centro do crânio." Dizendo assim, suas feições fisionômicas se alteraram. Pareceu-nos mais distante da realidade, mais inconsciente. Quase gritando, ele continuou: "Tudo teria sido modificado se me houvessem facultado o encontro com o novo generalíssimo. Sua Alteza iria compreender minha situação. Era propósito, era a intenção do Marechal requisitar-me para seu serviço exclusivo. Entretanto, por influência do meu miserável perseguidor, sofri uma transferência injusta." E então, o velhinho vasculhou com os olhos os recantos da sala, como se temesse a presença de alguma testemunha invisível, e disse: "Ouçam, porém, o que eu lhes digo. Ele não somente pretendia me afastar dos favores do Marechal doente, mas planejava furtar-me a minha mulher, Lola Ibahuri. Como não haveria de querê-la com a paixão que me inspirou? Por que teria eu de seguir para fecho dos morros? O intento de me prejudicarem era evidente. Sem dúvida, fui constrangido a sair, mas não fui além de Taquaral. O general Polidoro não me abandonaria. Deveria regressar a Luque e regressei. O infame Esteves, o nome do cara, né? Esteves. O infame Esteves, contudo, havia agido sem descansar.
além de me assaltar os direitos de enfermeiro no quartel-general, desviara a atenção de Lola. A formosa Ibahuri não mais me pertencia. Entregara-se ao amigo desleal. Nossa pequena chácara de laranjeiras e nosso jardim estavam esquecidos. Quem disse que não me sacrifiquei na aquisição da encantadora casinha? Por mim entregue em confiança à pérfida, desleal mulher? Durante um mês longo e terrível, suspirei pelo retorno aos carinhos dela. Quando voltei ao lar, naquela estrelada noite de maio, eu a encontrei nos braços do traidor. Lola tentou desculpar-se, mas eu os surpreendi juntos. Quis vingar-me de imediato, espetando-o com meu punhal. Todavia, as tropas deixariam a cidade daí a 3 dias, e o meu inimigo, que se havia esgueirado na sombra diante da minha aproximação, deu-se pressa em viajar a serviço no rumo de Itaúguá. O ódio passou a dominar-me, enceguecendo-me. Eu o encontraria em alguma parte, iria abraçá-lo com a mesma cordialidade fingida com que me abraçara pela primeira vez e iria arrancar-lhe a vida. Assim eu fiz. Aparentei ignorar a realidade e procurei por ele sorrindo. E sorrindo, eu o envenenei. Acreditem, contudo, que somente me abalancei a semelhante ato porque ele era indecente, libertino e cruel. Me assassinaria se eu não tivesse a ousadia de liquidá-lo. E depois de uma breve pausa, ajoelhando diante de nós, passou a clamar de novo em voz alta: "Oh, para mim estou certo que pratiquei a justiça, mas este homem realmente não me abandona. Lutei tanto, casei-me e organizei grande família, devotei-me à religião, desfrutei os benefícios dos santos sacramentos e admiti que tudo estivesse amplamente solucionado. Entretanto, depois de me retirar do corpo físico, sob a imposição da velhice e da doença, longe de encontrar o céu, que parece cada vez mais distante de mim, reconheço que este homem continua a me perseguir por dentro. Faz muitos anos que me despedi dos ossos cansados e perambulo aflito e infeliz, carregando o inferno dentro de mim. A princípio, no começo, procurei o sepulcro, na esperança de soerguer meus restos e, escondendo-me neles, esquecer. Compreendo, porém, que meu desejo era de todo frustrado. Então fugi para sempre do lugar que me asilara os despojos e devoro ruas e praças, buscando autoridades que me socorram. Depois de passar as mãos pelo rosto, enxugando as lágrimas, o velhinho continuou: "Ó senhores, por quem são? Ainda mesmo que o meu erro fosse tão clamoroso assim, tanto tempo de convívio com este monstro a me olhar imperturbável não bastaria para a expiação que me compete ao resgate por tê-lo matado? Se eu confessasse o crime e me demorasse por menos tempo no cárcere, não estaria redimido diante dos tribunais?" Então, diz André, sentindo que algo nos caberia dizer como um consolo, eu afaguei-lhe a cabeça branca e falei, tentando ser gentil: "Acalme-se, meu irmão. Quem de nós não terá desacertado no caminho da vida? Sua dor não é única. Também nós trazemos o espírito cheio de aflitivas recordações. As lágrimas de desesperação desfavorecem a alma, atrapalham." E aí André está dizendo que, pelas citações que ele havia ouvido, percebi que o velhinho estava se reportando ao tempo da Guerra do Paraguai,
E buscando penetrar o labirinto de suas palavras, que estabeleciam ligação do passado com o presente, perguntei: a qual novo generalíssimo se refere? E o velhinho, nos dando a ideia de quem vivia profundamente preso a particularidades do pretérito, disse: ah, vocês ignoram? Ah, recordo-me com precisão. Sim, a proclamação dele era de 16 de abril. O príncipe Dom Gastão de Orleans era o novo comandante em chefe, mas muito me pesava o afastamento do marechal. Qual deles? Perguntei, reavivando-lhe a memória. O marechal Guilherme Xavier de Souza era meu amigo, meu protetor. Doente, cansado, precisava de mim. Contudo, me afastaram dele. Esteves, aquele o cão infiel, nesse instante, quando ele disse isso, a voz dele se extinguiu na garganta. Esbugalharam-se os olhos e, como se estivesse atormentado no íntimo por forças terríveis, insondáveis à nossa observação, começou a queixar-se desesperado. Ai, não posso continuar. Ele, novamente ele, a crescer dentro de mim, me observa com asco, com nojo, e ainda lhe ouço as últimas palavras no estertor da morte. Não, não! Agora bradava o velhinho com evidentes sinais de angústia. Hei de libertar-me, tenho fé. E então André fala, muito comovido, me acerquei do pobrezinho e considerei. Sim, meu amigo, a fé representa o milagroso salva-vida de todos os náufragos. Você tem orado? Tem pedido a Jesus o amparo e a assistência? Sim, respondeu ele, sim. E ainda não lhe chegou qualquer sinal de socorro celeste? Aí o velhinho olhou para mim um olhar inquieto e disse: há alguns dias atrás fui à igreja do Rosário, recordando como sempre a visita que fiz até lá na véspera de minha partida para a guerra. E tanto rezei que tive a felicidade de ver um marechal que me apareceu de repente. Estava mais moço e estava incompreensivelmente refeito. Roguei-lhe proteção, ao que me respondeu, informando que o meu caso seria tomado em apreço, que eu descansasse, pois ainda que os nossos erros sejam grandes, maior é a compaixão de Deus que nunca nos desampara. E então, diz André, exibindo um gesto de profundo abatimento, acrescentou o velhinho: ai, mas até agora não tive o menor sinal de renovação do meu caminho. Eu então acariciei a sua nevada cabeça e disse a ele comovidamente: esteja convencido, meu irmão, de que a bondade de Jesus não nos faltará. E ele gritou para mim: prometa me ajudar, compadeça-se de mim, disse ele. De coração intimamente tocado pelo semelhante apelo, eu garanti a ele a decisão de ajudá-lo em sua paz e reerguimento. Quando o infortunado ancião procurava abraçar-me, Clarencio chegou, guiando a outra pupila que nos acompanharia na excursão. Simpática e humilde, após cumprimentar-nos, manteve-se à distância. O mentor, Clarencio, num instante, num átimo, compreendeu o que se passava. Nós o vimos concentrar-se por momentos, tornando-se mais denso, também como nós, para auxiliar com mais presteza. Quando ele se fez visível, foi saudado pelo velhinho, e então afagou-lhe a fronte e nos avisou: ah, ele permanece dementado. A mente dele fixou-se em recordações que o obcecam. Mais experiente do que nós, não é? Diz André. Clarencio guardou-o nos braços com paternal carinho, conquistando-lhe a confiança, e inquiriu: que procura, meu irmão?
Ai, venho suplicar o socorro de Antonina, minha neta. É a única pessoa que se lembra de mim com amor. Dentre os numerosos membros de minha família, só ela me oferece asilo na oração. E como ele voltasse a fazer referências lamuriosas, o ministro Clarencio colocou a mão sobre a cabeça do nosso velhinho, como a sondar-lhe o íntimo, em minuciosa perquisição, e em seguida informou. Informou para o André e por Hilário. Temos aqui nosso irmão Leonardo Pires, desencarnado há cerca de 20 anos. Quando jovem, foi empregado do Marechal Guilherme Xavier de Souza e hoje conserva a mente presa num crime de envenenamento em que se envolveu, quando integrava as forças brasileiras acampadas em Piraju, no Paraguai. Podemos conhecer o delito, em suas particularidades, na tela das recordações que o atormentam. É um domingo de festa em campanha, 11 de junho de 1869. A missa é celebrada em pleno campo por um frade capuchinho. O Conde D, com a luzidia oficialidade do seu quartel-general, está presente. Nosso amigo, muito moço ainda, aparece no corpo da infantaria. Não se mostra, porém, interessado nas graves advertências do sacerdote, no ato religioso, nem no apelo ardente e patriótico do generalíssimo, que pronuncia brilhante e inspirada alocução para os convidados. Fita com impertinência, com arrogância, um companheiro recém-chegado de Itauguá, enfermeiro em serviços especiais. É José Esteves, irrequieto brasileiro de olhos escuros e inteligentes, de garboso porte, com os seus 30 anos bem feitos. Ele, o Esteves, compartilha com o nosso amigo o afeto de linda mulher desquitada, que abandonou um marido e um filho pelo prazer da aventura. Pires, o velhinho, o irmão que estamos observando, inconformado com os favores da criatura amada, para com o Patrício, que ele odeia, finge ignorar-lhe a situação e insinua-se maneiroso e gentil. Terminada a festa, convida Esteves para a refeição mais íntima e juntos comentam entusiásticos as noitadas do Rio, ansiosos pelo retorno às seduções da retaguarda. Esteves entrosa-se com as impressões de Leonardo, confia nele e conversa falante, eloquente, loquaz, até que o vingativo colega, na taverna improvisada, lhe oferece o copo de vinho com o veneno fatal. O companheiro bebe, experimenta estranhas vertigens e morre praguejando. O acontecimento é recebido com admiração. Um médico argentino é chamado a opinar e verifica o envenenamento. Contudo, as autoridades julgam o silêncio mais acertado. As tropas deveriam seguir rumo ao Paraguai e o caso é encerrado sem maior investigação. Leonardo acompanha o exército para a vanguarda e tenta esquecer o ocorrido. Convive ainda com a disputada mulher por mais algum tempo, mas de regresso à terra natal, desinteressa-se dela e casa-se no Brasil, deixando vários descendentes. Desencarna já velho e enfermo. Todavia, no leito de morte, reconhece que a lembrança do crime lhe castiga o mundo interior. Esquece quase todos os demais episódios da existência para centralizar-se apenas nesse. José Esteves já reencarnou, demorando-se agora em outros setores de luta. Mas Leonardo Pires vive com a imagem do assassinado que se revitaliza cada dia na memória dele. A força das sugestões da própria consciência que se considera culpada. Como vemos, é a lei de causa e efeito a cumprir-se naturalmente. Nesse instante, porém, Antonina, em seu veículo sutil, aquele que sai do corpo físico, apareceu na porta da câmara em que o seu corpo dormia, vindo ao nosso encontro. Ela veio, saiu do corpo e agora vem ao encontro daqueles que foram até lá para buscá-la.
Você vê, Guerra do Paraguai. O velhinho já tinha desencarnado fazia 20 anos e estava ali ainda. A única que se lembrava dele na família era a neta, Antonina. E ele estava preso ao tempo em que ele era moço, 20 e poucos anos. Imagina como ele guardou este ódio, esta consciência culpada. E você viu que ele se queixava que o José Esteves o perseguia. Só que o Esteves já estava reencarnado. Não era o espírito que perseguia o velhinho. Sabe quem era? Era a imagem que ele próprio fazia na consciência, que fazia com que aquele fantasma o procurasse. Fazia com que ele visse aquela imagem como se fosse um espectro perseguidor. Então, você vê a importância de um pensamento negativo prejudicando a mente daquele ser desencarnado em desequilíbrio. Não era o espírito, como foi, por exemplo, no caso da Odila. A Odila estava perseguindo Zulmira. Mas neste caso, Leonardo Pires não estava perseguido por nenhum espírito. Leonardo Pires estava sendo perseguido por ele mesmo, pelas lembranças do seu ato. Ainda na Guerra do Paraguai, este livro Entre a Terra e o Céu é primoroso para nos ajudar a pensar sobre isto. E muitos de nós poderemos evitar traumas enquanto estamos encarnados, se nós buscarmos corrigir nossos deslizes através de atitudes generosas, de perdão, de pedido de desculpa, de entendermos que o mal, mesmo que ninguém o conheça, estará sempre conhecido por nós. Aquele que nós praticamos irá nos perseguir, porque ele demonstra que nós somos maus. Não precisamos que nenhum juiz nos condene à prisão. Nós precisamos nos perdoar e só faremos isto quando de verdade estivermos dispostos a alterar nossa conduta. No caso, era uma disputa por uma mulher. Era o orgulho de um homem que viu o outro valer-se de uma mulher também leviana, porque já havia abandonado o marido e filhos em busca de aventura. Essa Lola Ibahuri. Então, agora eles prometeram ajuda ao velhinho. Poxa, como eles estão indo lá para ajudar a tal da Zulmira, da Odila, e encontraram agora o Leonardo. Vamos trabalhar com ele também? O mentor que chega ali, vê a situação, sabe. Como a gente pode esquecer alguém no meio da estrada sem fazer nada por ele, não é? Então agora, daqui a pouco, nós vamos para o capítulo 8º. Assim que o intervalo for já cumprido, nós voltaremos para darmos seguimento a este livro maravilhoso. Eu espero você. Até já. Olá, estamos de volta com o estudo do livro Entre a Terra e o Céu. O Espírito da Letra procura trazer a você, nesta obra que você está vendo aí, todos os pormenores, aquilo que às vezes a gente passa muito depressa, não presta atenção, nós estamos lendo com calma, com tranquilidade e comentando. Agora vamos para o capítulo 8º. O título dele é Deliciosa Excursão. O capítulo anterior havia terminado quando a Antonina, agora com o seu corpo adormecido, em espírito vinha ao ambiente onde estavam o Clarencio, o André, o Hilário, o Leonardo, aquele velhinho, e a outra mulher que havia sido trazida pelo Clarencio. Então, André Luiz começa a nos contar. O velhinho, desencarnado, demonstrava total indiferença diante daquela descrição do nosso orientador. Mas, como se a presença da nobre senhora
lhe despertasse novo interesse, olhou-a de olhos subitamente iluminados e gritou: Antonina! Antonina! Socorre-me! Tenho medo, muito medo! A interpelada, que agora estava fora do corpo denso e se mostrava muito mais delicada e mais bonita, olhou para ele triste e inquiriu com um semblante amargurado: Ah, vovô, o que você está fazendo? Então o velhinho curvou-se e implorou: Me ajuda, minha filha. Todos na família me esqueceram, com exceção de você. Não me abandone. Ele, o meu ferrenho inimigo, me tortura por dentro. Ele se parece a um demônio morando em minha consciência. Ele, o velhinho, agora, tentava abraçar, aflito, a sua neta, mas Clarencio interferiu, indicando-nos: Ouça, amigo, nossos irmãos que estão aqui, que você está vendo, prometeram amparar você e, de certo, vão cumprir a palavra. A nossa abnegada Antonina, no momento, precisa se ausentar em nossa companhia por algumas horas. E, abraçando o velhinho de forma muito paternal, recomendou: Você pode igualmente auxiliá-la. Tome conta da casa enquanto os meninos repousam. Amanhã você receberá, por sua vez, o socorro de que necessita. O velhinho sorriu conformado e aquietou-se. Deixando-o a sós, na sala estreita, saímos para a noite, entrelaçando as mãos e conservando nossas irmãs no círculo fechado de nossas forças, empreendemos a formosa romagem. Quem na terra poderá imaginar as deliciosas sensações da alma livre? Viajando com a rapidez do pensamento, avançamos à frente da sombra noturna, deixando para trás o deslumbramento da aurora, em colorido e cantante dilúculo. Dilúculo é uma palavra pouquíssimo conhecida, pouquíssimo usada, cujo significado é este que você está vendo aí, uma aurora, claridade do início da manhã, que vai chegando, não é? O sol ainda não apareceu, mas a claridade vai vindo. André então continua dizendo: atingindo formosa paisagem, banhada de luz suave, em que um parque imponente e acolhedor se estendia, se alargava, fixei o semblante das nossas companheiras que se mostravam em êxtase, felizes. Dona Antonina, amparando-se em Clarencio, como se fora uma filha apoiada nos braços do pai, perguntou maravilhada: por que não transformar esta excursão em uma transferência definitiva? Por que não ficar aqui para sempre? O nosso corpo é pesado, à maneira de insuportável cruz de carne, quando conseguimos sentir a terra de longe. É verdade, disse a outra irmã, que se sustentava em nós. Por que não nos é dado permanecer aqui, esquecendo os pesares e os dissabores do mundo? O ministro Clarencio, generoso, lhes disse: compreendemos, filhas, compreendemos quanta inquietação fere o espírito reencarnado, principalmente quando despertado para a beleza da vida superior. Entretanto, é indispensável que nós saibamos louvar a oportunidade de servir, sem jamais desmerecê-la. Nós nos achamos ainda distantes da redenção total, e todos nós, com alternativas mais ou menos longas, devemos abraçar a luta na carne, de modo a pagar com dignidade nossos velhos compromissos.
Somos viajores nos milênios incessantes. Ontem fomos auxiliados. Hoje nos cabe ajudar. À medida que avançávamos, ondas de perfume se tornavam mais intensas em torno de nós. E elas nos revigoravam as energias e induzindo-nos a respirar a longos haustos, a longas inspirações. Flores de contextura delicada pendiam abundantemente de árvores vigorosas, envolvendo o ambiente e as leves virações, a brisa que sussurrava a encantadora melodia nas folhas. Como se trouxesse agora todo o busto engrinaldado, enfeitado de luz, Clarencio sorria bondoso. A sua palavra tinha se emudecido. Nós nos sentimos todos magnetizados e enternecidos diante da beleza do quadro que nos prendia à admiração. Antonina, porém, como se estivesse irradiando irresistível curiosidade misturada de alegria, voltou a exclamar: ai, se morrêssemos hoje, se a carne não nos pesasse mais. O ministro, ouvindo aquilo, imprimindo mais grave entonação à voz, mas sem perder a brandura que lhe era própria, disse de imediato: sabe, filhas, se hoje vocês abandonassem o veículo da matéria densa, quem diz que vocês seriam felizes? Quem de nós obterá a suprema alegria sem a perfeita sublimação, sem a perfeita depuração pessoal? E olhando Antonina com bondade misturada de compaixão, disse: agora vocês visitarão os filhinhos abençoados que a morte lhes arrebatou temporariamente do convívio na terra. Vocês se sentem como que num palácio dourado, em pleno paraíso de amor. Mas me digam, e os filhinhos que ficaram na terra? Haverá céu para vocês sem a presença daqueles que nós amamos? Por acaso vamos ter paz sem alegria para aqueles que moram em nosso coração? Imaginemos que as algemas do corpo físico fossem partidas nesse momento, que o corpo morresse. O atormentado lar humano iria crescer de importância na saudade que tomaria vocês duas de assalto. A lembrança dos filhos aprisionados na terra iria acorrentá-las ao mundo carnal, como se fosse uma forte raiz retendo a árvore no solo escuro. As rogativas e os gemidos, as lutas e as provas dos seus filhos menos felizes, que lá estão na existência, iria lhes falar ao espírito de maneira mais imperiosa que os cânticos de bem-aventurança dos filhinhos felizes. E naturalmente vocês desceriam do céu para a terra, preferindo a posição de angustiadas servas invisíveis, trocando a resplendente glória da liberdade pelos dolorosos padecimentos da prisão, uma vez que a ventura maior de quem ama reside em dar de si mesmo a favor das criaturas amadas. As duas mulheres ouviram as sensatas ponderações sem dizer nenhuma palavra. Terminada uma pausa ligeira, o instrutor continuou: todos nós somos devedores uns dos outros. Milhares de laços nos unem, nos jungem os corações. Por enquanto, não há paraíso perfeito para quem volta da terra, tanto quanto não existe purgatório integral para quem regressa ao humano abismo, ao mundo físico. O amor é a força divina alimentando-nos em todos os setores da vida.
E o nosso melhor patrimônio é o trabalho com que nos compete nos ajudar mutuamente. Aí André fala, nessa paisagem banhada de luz, experimentei mais alta veneração pela natureza, que em todas as esferas é sempre um livro revelador da eterna sabedoria. As nossas duas irmãs, tocadas por alegria inexprimível, agora me pareciam formosas madonas de sonho, repentinamente vivificadas diante de nós. E então o orientador continuou dizendo, é pelo trabalho que nós vamos lentamente nos despojando das nossas imperfeições. A Terra, em sua velha expressão física, não é senão energia condensada, em época muito antiga, uma época sem memória no tempo, agitada e transformada pelo trabalho incessante. E nós, as criaturas de Deus, nos mais diversos degraus da escada evolutiva, aprimoramos faculdades e crescemos em conhecimento e sublimação através do serviço. É o trabalho. O verme, arrastando-se, trabalha em benefício do solo e dele mesmo. O vegetal, respirando e produzindo frutos, ajuda a atmosfera e auxilia a si próprio. O animal, em luta perene, é útil à gleba em que se desenvolve, adquirindo experiências que lhe são valiosas. E nossa alma, em constantes peregrinações, através de formas variadas, conquista os valores indispensáveis a esta sublime elevação. Nós somos filhos da eternidade em movimentação para a glória da verdadeira vida. E só pelo trabalho, ajustado à lei divina, nós alcançaremos o real objetivo de nossa marcha. Está vendo como é importante o trabalho? Você que está ouvindo, você que está me assistindo, eu queria ir para o paraíso, eu queria ir para o plano espiritual, eu tive um sonho maravilhoso. Bem que eu podia morrer aqui na Terra e ir para lá. Mas você está quites, você está pronto para entrar num plano melhor? Você já se depurou? O trabalho é que faz isto. O trabalho é que faz você se sentir preparado para estar num ambiente melhor, por você vencer as debilidades que certamente precisam ser vencidas. Aí André continua dizendo, Antonina, que parecia mais desperta, mais acordada do que a sua companheira, para a contemplação do elevado quadro que nos circundava, perguntou então com um enlevo. Disse ela, por que nós não conseguimos guardar a viva recordação de nossas existências anteriores? Não seria bendita felicidade o reencontro consciente com aquelas pessoas que nós mais amamos? Se a gente voltasse à Terra e se lembrasse? Clarencio, enquanto a nossa excursão prosseguia, confirma. Sim, seria. Mas, diz ele, na condição espiritual em que ainda nos situamos, nós não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Nosso amor ainda é insignificante migalha de luz, sepultada nas trevas do nosso egoísmo, como um ouro que se acolhe no chão em porções muito pequeninas no corpo gigantesco da sujeira, dos detritos. Assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem na carne em que encarnamos na Terra, a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos, em definitivo, no templo de nossa alma, que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. É por isso que nossas recordações são fragmentárias. Porém, de existência em existência, de subida em subida, nossa memória gradativamente se converte em visão imperecível a serviço
do nosso espírito imortal. Mas ainda ela volta e pergunta, ou alguém considera, mas se nós pudéssemos reconhecer no mundo os nossos antigos afetos, se pudéssemos rever os semblantes amigos de outras eras, identificando cada um deles, disse a Antonina reverente. Responde o mentor, retomar o contato com os melhores seria também recuperar igualmente os maus, os piores, as piores lembranças. E, indiscutivelmente, não possuímos até agora o amor equilibrado e puro, que se consagra aos desígnios superiores sem paixão. Ainda não sabemos querer sem desprezar, amparar sem ignorar, sem desservir. Nossa afetividade, por enquanto, sofre deploráveis inclinações. Sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração aquele adversário de ontem, para nos regenerar, regenerando-o. A lei é sábia. De qualquer modo, porém, não esqueçamos que nosso espírito, ele assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todos os lances da vida, para formar com eles o mapa do destino, de acordo com os princípios de causa e efeito que nos governam a estrada. Mas, somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos, é que nós conquistaremos a soberana serenidade, capaz de abranger o passado em sua feição total. O ministro fez ligeiro intervalo, sorriu amorosamente para nós e disse: a lei, contudo, é invariavelmente a lei. Viveremos em qualquer parte com os resultados de nossas ações, assim como a árvore, em qualquer trato do solo, produzirá conforme a espécie a que se subordina. O firmamento, diz André, parecia responder às sugestões da palestra admirável. Bandos de aves mansas pousavam na ramaria que brilhava não longe de nós. O sol apresentava imperceptíveis raios diferentes, até agora desconhecidos à visão comum da terra, provocando indefiníveis combinações de cor e luz. Por abençoada e colorida colmeia de amor, harmonioso casario surgiu ao nosso olhar. Centenas de gárrulas, crianças faladoras, brincavam entre fontes e flores de maravilhoso jardim. E aqui termina o capítulo 8. E nós queremos recordar com você justamente as palavras finais do mentor. É o trabalho, dizia ele. Graças ao trabalho que vamos nos limpando das nossas imperfeições. A terra, na sua velha expressão, é uma energia condensada de muito tempo, agitada e transformada pelo trabalho incessante. E a gente, as criaturas de Deus, em todos os degraus da escala evolutiva, vamos melhorando as faculdades e crescemos no conhecimento através do trabalho. E aí ele fala do verme, aí ele fala do vegetal, aí ele fala do animal, até chegar no ser humano. Todos trabalham enfrentando as dificuldades para se melhorar graças a elas, conquistando os valores indispensáveis. Nós somos filhos da eternidade, disse o mentor. Você já pensou nisso? E nós estaremos glorificando a verdadeira vida só pelo trabalho, ajustado à lei divina. E alcançaremos assim o objetivo final da nossa marcha, que é tornarmos-nos melhores. Aí a Antonina quer saber, mas a gente podia se lembrar daqueles com que a gente conviveu? A gente podia lembrar do pai, da mãe, do tio, do avô, do marido, da esposa? E o Clarencio responde para ela assim, mas quando estamos na condição espiritual em qual nós estamos, nós não sabemos orientar os nossos desejos para melhor. Imagina, você vai recordar daquele filho que, na verdade, não foi só o seu filho agora, ele foi o seu traidor no passado. Será que você vai agasalhá-lo? Se você albergar no seu ventre aquela que foi a amante do seu marido na outra vida, será que você vai ter amor por aquela menina, aquela moça? Ou você vai odiá-la, vai recuperar o sentimento negativo
Nosso amor, diz o ministro, ainda é insignificante migalha de luz no meio das trevas do nosso egoísmo. Assim como as fibras do nosso cérebro são as últimas que se consolidam no veículo de carne quando ele está sendo formado, a memória perfeita é o último altar que nós instalamos em definitivo no templo da nossa alma. Nós precisaremos amar muito, aprender a amar muito, para que nossas recordações não sejam estiletes em nossa consciência, nos fazendo voltar para o lado escuro da força, como diriam alguns dos filmes que a gente conhece. De existência em existência. De existência em existência. De luta em luta. De ascensão em ascensão. A nossa memória vai se convertendo em uma visão imperecível, a serviço do nosso espírito. Mas se a gente se lembrasse de todos os nossos amigos, como alguns querem, nós também nos lembraríamos dos inimigos. Estamos preparados para isso? Nós veríamos os que foram nossos adversários, os que nos prejudicaram. Só o amor puro e equilibrado é que consegue enfrentar isto sem ódio e conseguirá ajudar aqueles que chegam até nós através da reencarnação. Nossos sentimentos ainda são muito imperfeitos. Se nós não tivéssemos o esquecimento, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem, para nos regenerar, regenerando a ele também. Veja só que interessante. Mas nós vamos agora para o capítulo da próxima semana. Na próxima semana iremos ao capítulo 9. Você já pode ler. Vamos ver onde eles estão chegando, porque é o lugar onde está o Júlio, onde está o Marcos e onde está o filho da outra que também está com eles. Lá o capítulo 9 vai falar sobre o lar da bênção. Você que quer saber onde vão as crianças, algumas das crianças desencarnadas em tenra idade, leia também o capítulo 9, é muito bonito. Nós esperaremos você para abordarmos este trecho deste livro, Entre a Terra e o Céu. Agradecemos muito a sua participação, o seu carinho, a bondade com que você tem recebido essas informações e esperamos que você possa multiplicar isso para outros. Conte para os seus amigos da existência deste projeto, o Espírito da Letra. Passe o link, peça para as pessoas assistirem, informe que nós estamos aqui para falar das coisas lindas da alma através da história de André Luiz e do carinho de Chico Xavier. A gente espera você no nosso próximo programa. Um grande abraço e muita paz.